Vencer o desamor, resumo do capítulo 36. Anos antes, Álvaro desfruta de um momento de amor com Olga. Olga imagina como o casal estará quando tiverem filhos e se anima. Álvaro não entende o motivo de Olga ainda não estar grávida e ela alega que é pelo cansaço e estresse. Álvaro deseja fazer exames para descobrir se há algum problema. Álvaro descobre que é infértil e incomoda Olga. Olga demonstra sua chateação para Álvaro, que alega que eles podem ser pais, só deve se esforçar mais um pouco. Olga recusa passar muito tempo ao lado de Álvaro e se refugia no trabalho. Na atualidade, Gemma não acredita que nenhuma moradora da casa esteja chantageando Bárbara. Bárbara desconfia de Daphne e Ariadna. Gemma pede a Bárbara que se controle e a deixa irritada. Bárbara segue em dúvida de quem lhe mandou a mensagem. Bárbara chama Gemma de ingênua e pretende descobrir quem é a autora das ameaças. Bárbara desconfia até de Gemma, que se defende. Ariadna pede todos os detalhes a Liz para poder contra-atacar as mentiras de Valdomiro. Liz afirma que não mandou as fotos para Valdomiro, e sim para outro perfil, o qual posteriormente descobriu que se tratava de um fake do radialista. Cassandra questiona Liz, e ela conta para Ariadna que não pode comprovar que o perfil é de Valdomiro. Ariadna estimula Liz. Conrado relembra a Álvaro que Olga não o apoiou quando ele mais precisou. Álvaro fica satisfeito por limpar seu nome e afirma ao advogado que não deseja prejudicar ninguém, muito menos sua ex-mulher. Álvaro deseja que o sindicato o ressarça, mas Conrado alega que isso não vai ser possível. João José cria apelidos românticos para Daphne e a camponesa pede calma ao emocionado. Daphne afirma para João José que não quer despertar a fúria de Bárbara. João José promete encontrar um momento adequado para falar a verdade para Gael, e a mãe de Clara teme que os rapazes percam a amizade. Bárbara questiona Daphne, que não lhe dá satisfações. Daphne insiste para que Bárbara conte a verdade para Gael. Olga liga para Álvaro e o parabeniza por sua inocência. Olga pede para ver Álvaro pessoalmente e ele aceita vê-la em poucas horas. Bárbara afirma a Daphne que o problema de Gael é dela e pede à enteada que não se meta. Daphne pretende dar aulas na residência e Bárbara nega. Daphne ameaça Bárbara lembrando que a casa também é dela. Bárbara acredita que Daphne é capaz de chantageá-la, mas a camponesa nega. Álvaro leva o cachorro Dino para ver Tadeu. Ariadna se oferece para cuidar de Dino com Tadeu e ensiná-lo boas maneiras. Ariadna descobre que Álvaro vai se encontrar com Olga e sente uma pitada de ciúmes. Eduardo confessa ter inveja de Esteves pelo amigo poder ir ao México. Eduardo afirma a Esteves que está cansado de tanto trabalhar e chegou a sentir saudades de Ariadna. Esteves ressalta para Eduardo que Ariadna é um caso encerrado. Bárbara reclama por Dino aparecer em sua casa. Bárbara resmunga de tudo e Ariadna revela à sogra que vai treinar o cachorro para que ele se comporte. Bárbara debocha de Ariadna. Ariadna afirma para Bárbara que para a condição de Tadeu é muito importante ter um pet para acalmar a ansiedade. Bárbara não acredita e discute com a nora. Ariadna deduz que Bárbara ainda não aceitou a condição de Tadeu. Bárbara permite que o cachorro passe alguns momentos na casa e manda uma indireta para a jornalista por causa da chantagem. A Ariadna nem sabe do que Bárbara está falando e elas discutem sobre Eduardo. Gemma deseja provar que é sobrinha de Bárbara e faz uma aposta com o rival de escola, onde ele será seu empregado por um dia caso comprove a verdade. Do contrário, Gemma vai ter que ir para o colégio com o uniforme de empregada. Ariadna esclarece para Bárbara que a pensão é um direito de Tadeu, mas não a convence. Bárbara acusa todas as mulheres da casa a procurarem uma maneira de se aproveitarem dela. Bárbara afirma para Ariadna que não aceitará ser chantageada pelo assunto de Calixto. Ariadna ainda não entendeu o que a sogra quer dizer. Ariadna tenta compreender melhor os problemas de Bárbara, mas a rabugenta não permite. Ariadna acusa Bárbara de tratar Gemma como empregada e não como sobrinha. Bárbara se justifica e a pede para que não se meta em seus problemas familiares. Bárbara e Ariadna não entram em um acordo. Logo após, Ariadna recebe uma mensagem machista que chama Liz de oferecida. Olga agradece a Álvaro por não processar a sua empresa. Álvaro afirma para Olga que não é rancoroso. Olga propõe um brinde a Álvaro. Paulo aparece e faz uma cena de ciúmes. Álvaro defende Olga e Paulo briga com um rival.
Olga chama a atenção de Paulo e afirma que a classe não se compra na farmácia. Gael manda uma mensagem romântica para Daphne. Daphne recebe e ri, mas não responde. Daphne escreve um anúncio se candidatando para dar aulas de inglês. Daphne pensa em responder Gael, mas não tem coragem. Paulo acusa Álvaro de querer arruinar sua vida com Olga por vingança. Álvaro se defende e Paulo faz um escândalo, pedindo explicações a Olga, até que ele é expulso do restaurante. Olga fica com muita vergonha, mas Álvaro consegue fazê-la rir. As amigas de Gema fofocam e a adolescente se sente mal. Gema come muitas batatas do pacote do colega. Gael briga com Romena pelo excesso de trabalho. Romena conta a Gael que desde que João José está apaixonado por Daphne, ele está distraído. Gael fica abismado ao descobrir a paixão do amigo pela camponesa. Eduardo recebe o processo de pensão alimentícia e fica indignado. Eduardo lembra que Linda não o deixou ler o e-mail. Cassandra conversa com Ariadna pelo telefone. Cassandra quer fazer algo para defender a integridade de Ariadna, mas a jornalista acha desnecessário. Ariadna pensa em gravar um vídeo e Cassandra a apoia. Gael enfrenta João José. João José confessa para Gael que gosta de Daphne sim. João José tenta tranquilizar Gael, e Gael pede a ele que não se iluda. João José afirma para Gael que Daphne já lhe aceitou como namorado. Bárbara reclama por todas as moradoras da casa estarem no celular e não lhe darem atenção. Bárbara pensa que há um complô contra ela. Ariadna deduz que Bárbara está com medo de Calixto. Clarinha fala para Bárbara e pede um pão. Clarinha pega vários pães e Bárbara demonstra carinho pela garota. Gael parte para cima de João José após descobrir a verdade e Romena os aparta. Ivete ri escondida. Bárbara segue relendo a mensagem ameaçadora. Eduardo liga para Bárbara e a assusta. Bárbara confessa para Eduardo que já sabia do processo e se desculpa com o filho, mas ressalta que tem muitos problemas. Eduardo chama Ariadna de interesseira e Bárbara pede ao filho que se resolva com ela, pois já está farta. João José conta a Daphne que Gael já sabe da relação entre eles. João José afirma para Daphne que Gael recebeu a notícia de forma péssima. Gael manda mensagens para Daphne desejando conversar. E Daphne segue ignorando-o. Álvaro conta o que aconteceu com Olga e Paulo para Ariadna. Álvaro confessa para Ariadna que se divertiu e imagina a discussão entre Olga e o namorado. Ariadna e Álvaro são carinhosos um com o outro e Bárbara escuta, perguntando a Nora com quem ela está falando. Ariadna questiona o motivo de Bárbara querer controlar a vida de todo mundo. Ariadna tranquiliza Bárbara em relação a Calixto e a pede que desabafe. Bárbara conta para Ariadna que Eduardo já sabe do processo e está mal, mas não a comove. Ariadna quer que Eduardo a enfrente em tribunal. Ariadna esclarece em vídeo que não duvida da palavra de Liz e faz um discurso feminista em prol das mulheres. Ariadna pede que a sociedade não duvide das mulheres que alegam ter sofrido algum tipo de abuso ou assédio. Cassandra elogia o vídeo da amiga. Ariadna recebe uma ameaça de morte em seu telefone. Humberto conta a Ariadna que o jornal vai processar Valdomiro. Humberto demonstra seu apoio para Ariadna, alegando que acredita nela. Gael e João José ficam em um climão na sala. João José pede a Gael que seja maduro. Gael afirma para João José que Daphne só está com ele por não querer problemas. Gael debocha de João José. E João José afirma para Gael que Daphne é sua namorada. Gael expulsa João José do apartamento, pois não aceita conviver com um traidor. Julieta Cruz alega que Valdomiro também a enganou com um perfil falso e a chantageou. Ariadna deseja que alguém coloque um basta em Valdomiro. Cassandra acredita que os comentários de apoio as ajudarão. Gael vai atrás de Daphne, mas encontra Bárbara primeiro. Gael tenta despistar a mãe, e ela comunica a ele que Daphne não está em casa. Bárbara fala para Gael que Romena está mal e ele não pode desperdiçar a chance de estar com ela. Bárbara elogia as virtudes de Romena para Gael. Gael não dá maiores explicações a Bárbara. Daphne coloca seu anúncio nas ruas e Gael liga para ela, mas a camponesa não atende. Gema varre e Bárbara estranha. Gema pede a Bárbara que deixe seus amigos irem à casa, mas a madame não permite. Bárbara e Gema discutem. Yolanda visita Gema e afirma que já está trabalhando na cidade. Yolanda encontra Bárbara e a cumprimenta. Imelda chega em seguida. Imelda encontra Gema e Yolanda conversando. Imelda critica Gema por ter visitas e a garota pede à tia que fale a verdade.
Cassandra quer colher os depoimentos das outras vítimas de Valdomiro. Linda tenta agradar o marido, mas não consegue. Eduardo afirma à esposa que está cansado do trabalho, mas não revela sobre o processo de Ariadna. Yolanda se despede, mas Gemma pede que a espere um tempo. Yolanda não aceita e vai embora. Imelda questiona Bárbara. Bárbara confessa para Imelda que Gemma é sua sobrinha. Imelda afirma para Bárbara que os parentes não se escolhem, mas lamenta que exista uma mistura de raças. Imelda é preconceituosa com Gemma, mas celebra que existam classes sociais. Bárbara pergunta se Gemma já está contente. Bárbara recebe outra mensagem anônima sobre Calixto. Bárbara desconta em Gemma sua raiva. Bruno pede a Álvaro que leia algo. Álvaro percebe que Bruno quer que eles sejam sócios. Álvaro aceita a proposta de Bruno. Ariadna agradece a Gemma por cuidar de Dino. Gemma revela para Ariadna que está feliz pela confissão de Bárbara, a amiga, e acredita que já está sendo aceita pela tia. Gemma alerta a Ariadna que está acontecendo outra coisa com Bárbara, mas não fala sobre as ameaças. Gael se indigna com a postura de Daphne e sobe o tom das mensagens. Daphne esclarece para Gael que namora com quem quiser e pede para que ele a deixe em paz. Gael finge não se importar mais com Daphne e ela exige que ele pare de incomodá-la. Bárbara pergunta com quem Daphne está trocando mensagens e tenta pegar seu celular. Daphne recusa e elas brigam. Eduardo vê o perfil de Ariadna na internet. Eduardo assiste o vídeo contra o bullying de Tadeu e se emociona. Ariadna e Gemma chegam para apartar a briga. Gemma confessa para as companheiras que Bárbara está sendo ameaçada e por isso está duvidando de todas. Daphne se defende. Ariadna afirma que Calixto não anda sozinho, pois alguém golpeou Álvaro no dia que ele correu atrás do bandido. Bárbara alega que Calixto é pai ou cúmplice do pai de Gael. Bárbara confessa que ela e Joaquim compraram Gael, pois pagaram pelo bebê.